Bom, abra sua Bíblia, Romanos 3, 23. Quero compartilhar hoje a terceira parte da palavra que eu tenho ministrado nesses 2 últimos domingos, a obra, o poder e o princípio da cruz. Bom, importante, quero que você abra aí Romanos 3, 23, porque talvez algumas pessoas compartilhei nesses últimos domingos a respeito disso, e a obra da cruz, ela trata com a questão do pecado. O poder da cruz trata com a questão da velha natureza. E ao falar que a obra da cruz trata com a questão dos nossos pecados, que foram todos apagados, é muito importante você entender que a Bíblia diz que todos pecaram. Todos nós precisamos da obra da cruz. O que está escrito em Romanos 3, 23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É muito importante você nunca esquecer que todos nós já nascemos em pecado. É incrível como isso é verdade, né? Você tem uma criancinha pequena em casa, rapidamente você percebe como é que a natureza do pecado, o pecado ele já está ali, né? Minha filhinha agora, Isabel, fez um aninho hoje, e aí eu fico vendo, ninguém ensinou ela a bater no irmão dela, mas é só o outro começar a brincar com ela ali e tal, e às vezes ela já leva a mão, que ela não vê eu bater na mãe dela, nunca vi uma coisa dessa, ela não vê essas coisas, ela não vê a mãe dela, veja, por quê? Porque na verdade a semente do pecado já está ali. Todos pecaram, todos já nascemos em pecado. Posso entender? Amém. Todos nós, e aí talvez alguém também se iluda naquela coisa, como nós compartilhamos a respeito dos 2 malfeitores. Ele acha o seguinte, porque ele tem algumas benfeitorias, ou então na cabeça dele ele se engana achando que ele tem mais benfeitorias do que malfeitorias. Fala assim, não, mas eu estou ajudando o próximo, eu de vez em quando levo cesta básica, eu ajudo a velhinha a atravessar a roupa, a rua, né? Eu pago meus impostos em dia. E aí ele então acha que, porque ele faz algumas benfeitorias, as malfeitorias dele não podem ser maiores ou contadas naquele dia que ele estiver diante de Deus. Ele acha que vai ter alguma balança espiritual lá diante do São Pedro, né? E aí ele vai medir quanto de mal, quanto de bem ele fez, e ele acha que ele vai ter livre acesso. Veja, não funciona assim, querido. Até porque Deus não vê apenas os feitos, Deus vê também as intenções. Olha para o seu vizinho, Deus não vê apenas os feitos. Fala para o Deus não vê apenas os feitos, Deus vê intenções. Veja, eu li com você alguns textos, sim ou não? Li com você alguns textos, por exemplo, 1 Samuel 16, quando Samuel foi para ungir Davi, Deus falou claramente com Samuel. O que Deus falou com Samuel? Quando Samuel falou assim, certamente, quando ele viu um soldado forte, bonito, boa aparência, né? Ele viu um soldado ali e falou, deve ser esse aí que o Senhor me escolheu para ungir rei de Israel. O que Deus falou para Samuel? Não te atentes para a sua aparência, nem para a sua formosura, Samuel. Não atenta para essa cara de santo. Dá uma olhada para o seu irmão, vê se ele tem uma cara de santo, uma cara de santo. Tem ou não tem? Fala a verdade. Mas o que o Senhor falou? Não te atentes para a sua aparência. Por quê? Porque Deus falou para ele, Deus falou para Samuel, porque eu não vejo o exterior, eu vejo o coração também. Inclusive também lá em Mateus capítulo 5, 27, você pode abrir se você quiser, Mateus 5, 27. O Senhor Jesus explica isso, que Deus não vê apenas os feitos, Deus vê as intenções. Então você acha que está só computando aquilo que você faz? Não, está computando aquilo também que você tem intenção, aquilo também que você pensa. É computado. E como é que você vai escapar disso? Como é que alguém pensa que vai escapar de uma coisa assim? Porque Mateus 5, 27, o Senhor fala: ouviste o que foi dito? Sim ou não? Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção, diga intenção, intenção impura com ela, já pegou, já adulterou. Se teve intenção, já computou, meu querido. Como é que alguém escapa disso? Como é que alguém escapa? Todos pecaram, estão sem a glória de Deus.
E aí a consequência disso, irmão, dos feitos e das intenções, é Romanos 6,23. O que está lá em Romanos 6,23? Que o salário do pecado é a morte. Veja, se Deus vê feitos e vê intenções, e o salário do pecado é a morte, então todos nós estávamos enrolados. Todos nós estávamos caminhando para a perdição eterna. Quantos estão me acompanhando antigamente? É por isso, irmãos, que todos nós precisávamos e precisamos da obra da cruz. O que é a obra da cruz? A obra da cruz é aquilo que nós já lemos lá em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. O que o Senhor diz lá? Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Ele. E a cédula de pecado que era contra nós, o que Ele fez? Cravou na cruz. Diga assim, essa é a obra da cruz. Diga assim, os meus pecados foram apagados. Quantos dizem glória a Deus? Irmão, e eu falei para você que essa obra da cruz, ela tem duas características. Quais são as características dessa obra da cruz? Ela é o quê? Definitiva, e ela é permanente. Definitiva porque foi de uma vez por todas. Você sabe, os sacerdotes judeus, eles todos os dias, ou se alguém pecasse, ele tinha que efetuar um sacrifício de um animal. Só que o sacrifício de animal, o sangue, você sabe, o sangue é a moeda espiritual. Só que esses sacrifícios eram sacrifícios imperfeitos. Mas teve um dia que o sangue de um homem foi derramado. Mais do que isso, o sangue do Filho de Deus foi derramado. Esse é o sacrifício perfeito. Ou seja, a obra da cruz foi definitiva, mas ela também é permanente. Ela serviu para você aquele dia que você entregou sua vida para Jesus, os seus pecados foram apagados aquele dia. Ela serve para você hoje. Se porventura você vacilou nesse final de semana, durante a semana, e você arrependeu, você precisa agora do perdão de Deus, ela está valendo para você hoje. Fala para o seu vizinho, está valendo para você hoje a obra da cruz. Fala para o seu vizinho, olha nos olhos dele e fala assim, se você precisa de perdão, a obra da cruz vai para você hoje. Olha aqui para mim, e a obra da cruz vai para você amanhã também. Mas isso não significa autorização para você pecar, irmão. Significa apenas que a obra ela é definitiva e permanente. A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 1, João 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, o que está escrito, irmão? Se você confessa o seu pecado ontem, se você confessa o seu pecado hoje, se você confessa o seu pecado amanhã, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Por isso não tem razão de alguém viver afastado do Senhor. Basta apenas que ele tenha a humildade de se arrepender do Senhor e falar: Senhor, eu preciso da obra do Senhor, que é permanente na minha vida, se manifestar. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Ou a obra da cruz, aí alguém pode ficar pensando assim: pastor, mas como assim, né, Jesus? O sacrifício de um só vale para todo mundo, né? O sacrifício de um só, Jesus, vale para mim, vale para todas as pessoas. Como é que funciona isso? Bom, é porque no mundo espiritual existe o princípio da representação. Princípio da representação. Por exemplo, nós vemos isso lá em Romanos capítulo 5, verso 19. Por exemplo, quando Adão pecou, aquela hora que Adão pecou, Adão estava representando cada um de nós. É o princípio da representação. Por isso que todos nascem em pecado, porque Adão, a fonte, estava pecando. Naquele momento, ele estava representando toda a humanidade. Veja, alguém pode falar: não, mas alguém, né, talvez você escutou até isso. Alguém fala assim: mas por que eu vou pagar as contas do que Adão fez? Querida, porque no mundo espiritual existe esse princípio, o princípio da representação. Adão pecou, mas ele estava representando todos os homens. Então nós pecamos juntos. Ele é apenas a nascente do rio. Nós somos o rio, a correnteza. Tem como essa correnteza ser saudável, ser limpa, ser pura, se a nascente está contaminada? Tem jeito? Não tem jeito. É assim que funciona a humanidade. Todos já nascem do pecado. Por quê? Porque a nascente foi assim. Mas, por causa também desse princípio da representação, nós temos aí em Romanos 5,19 um princípio poderoso. Olha só o que diz. Diz assim: porque pela desobediência de um só homem, quem foi esse homem que desobedeceu?
desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Aí também, por causa desse mesmo princípio, por meio da obediência de um só, o que acontece? O que acontece, irmão? Muitos se tornaram justos. Quantos dizem glória a Deus? Pela desobediência de um, todos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de outro, o que acontece? Todos se tornaram juntos. Diga assim: a minha nascente mudou. A minha nascente mudou. Amém, irmão? A sua fonte, a sua nascente mudou. Agora é Jesus. Amém? Você então não é justo, não é por aquilo que você faz, é por causa que a sua nascente mudou agora. Antes era Adão. Agora olha aqui para mim. Você entende por que é tão importante alguém então entregar sua vida para Jesus, ter um encontro com Cristo? Por quê? Porque alguém que está lá fora, a nascente dele ainda é quem? A nascente de quem está lá fora é quem ainda? É Adão. A nascente dele é Adão. Então veja, ele ainda continua agindo de acordo com a nascente dele. Mas o dia que os olhos dele são abertos, ele tem um encontro com Jesus, a nascente dele muda. Pela obediência de um só homem, nós nos tornamos justos. Quantos dizem glória a Deus? Diga assim: essa é a obra da cruz. Veja, tratou com os nossos pecados. E o poder da cruz? Compartilhei com você que a vontade do Senhor não é apenas que a nossa vida é como se fosse uma padaria, sim ou não? Nossa vida é como se fosse uma padaria e os nossos pecados é como se fossem pães. Muitos pães. Tem gente aqui que está com uma padaria lotada de pães, pecado na sua vida. Só que tem um dia que o Senhor vai lá e põe fogo nos pães todos. Zerou sua vida, sim ou não? Teve um encontro com Jesus, aquele dia você se sentiu até mais leve, sim ou não? Nossa, estou até mais leve. Por quê? Porque aqueles pães bolorentos daquela padaria, né, de pecado, foram todos queimados, destruídos. Só que aí passa um tempo, ou até mesmo outro dia, o que tem logo cedinho na padaria? Pão quentinho, pão novinho, pecado saindo da forma, é ou não é? Pecado, até pecado novo, você nem pecava antes. Veja, irmão, para resolver o problema, adianta ficar todo dia. E às vezes tem pessoas que é assim, sim ou não? Ela pega e ela vem arrepende, porque ela vem buscar o perdão de Deus, e a obra da cruz ela é definitiva e permanente, e Deus perdoa. Aí ele peca de novo, aí ele vem para a igreja, ele vai para o encontro, e Deus perdoa de novo. Aí ele vai de novo, apronta, faz isso aí, ele vem de novo, e Deus vem e perdoa. Veja, a vontade de Deus é isso, irmão. Veja, Deus por acaso é bombeiro para ficar apagando incêndio toda hora? O que você acha? Veja, para com essa vida espiritual de bombeiro, irmão. Todo dia incêndio, apaga incêndio, apaga. A vontade de Deus é que você mantenha uma vida vencedora. E aí então, não basta então queimar, botar fogo nos pães. O que tem que fazer, irmãos? Fala para o seu vizinho: tem que matar o padeiro, irmão. Fala para o outro irmão: tem que matar o padeiro. Se matar o padeiro, não tem mais pão. É ou não é? Veja, irmão, o padeiro é a nossa velha natureza. Por isso diz lá em Romanos capítulo 6, a Bíblia diz algo interessante sobre a velha natureza. Romanos 6 diz o seguinte: está escrito assim: sabendo isso, foi crucificado com ele o que, irmãos? O padeiro. O nosso velho homem foi crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado, que antes só desejava pecado, não sirva mais ao pecado. Quantos dizem glória a Deus? Olha o seu vizinho, olha para ele e dá esse conselho para ele: você não precisa mais servir ao pecado mais. Antes, olha aqui para mim, antes você não dava conta. Né? Você virava e mexia, você estava lá na prostituição. Virava e mexia, você soltava mentira. Virava e mexia, você estava com um pensamento impuro. Virava e mexia, você era grosseiro. Mas agora você não precisa mais servir ao pecado. Você não precisa mais. Por quê? Porque o seu velho homem foi crucificado com Cristo. Quantos dizem glória a Deus? Ô irmãos, diga assim: esse é o poder da cruz. Diga assim: a obra da cruz trata com os meus pecados. Mas o poder da cruz trata com a minha velha natureza. Veja, e o que nós precisamos para usufruir da obra e do poder?
Diga assim, crer e confessar. Romanos 10, 9 diz: a saber que se com a tua boca confessares a Jesus, em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo do quê? Do pecado. Salvo do pecado, salvo da morte, salvo da destruição. Você vai ser salvo. O pecado antes te perseguia, mas agora, se com a tua boca você confessa a Jesus, teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é salvo. Amém. E João 1, verso 12, o que está escrito lá em João 1, verso 12? Veja, a obra e o poder da cruz é a questão de você crer e confessar. Você declara: eu sou nova criatura, eu creio nisso, eu creio nessa palavra. Por um justo, por um que desobedeceu, todos foram considerados pecadores, então por um também que foi obediente, eu também, agora por eu crer nele, eu sou feito justo. Veja, João 1,12, o que está escrito? O que está escrito lá? Mas a todos quanto receberam quem? A todos quanto recebem Jesus na sua vida, o que ele faz? Deu-lhes o poder. Diga poder. Diga assim, é poderoso ser filho de Deus. Diga assim, ser filho de Deus é poderoso. Diga assim, a obra e o poder da cruz. Veja, porque ele libera esse poder para você ser feito filho de Deus. Poder de ser feito filho de Deus. Veja, quem não recebeu Jesus ainda tem esse poder então? Quem é que é chamado filho de Deus? Quem é que é chamado filho de Deus de acordo com a Bíblia, irmãos? Olha aqui para mim, talvez que as pessoas lá fora, tem muitas pessoas, talvez até você, antes de ter esse entendimento, você fala assim, porque às vezes as pessoas até acham que os crentes são meio assim, arrogantes, os crentes só acham que só eles estão certos. Talvez até você tinha esse pensamento. E aí eles falam o seguinte: não, porque todo mundo é filho de Deus. Os crentes aí ficam falando que é só eles. Quem que eles acham que é? Sim ou não? Já viu isso? Veja, irmão, mas não é, somos nós, não. Olha só, o que diz a Bíblia? A Bíblia que diz, olha lá, João 1,12: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de quê, irmãos? Serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja, quem está lá fora são pessoas, são criaturas de Deus. Nós precisamos fazer com que eles sejam filhos de Deus também. Veja, a igreja, o que é a igreja então? Diga assim, a igreja é uma grande família. É uma família de filhos, muitos filhos. Nós queremos que essa família cresça cada vez mais. Pega na mão do seu vizinho, assim, essa família vai crescer cada vez mais. Essa família de irmãos vão crescer cada vez mais. O que precisa acontecer? Mais pessoas recebendo a Jesus na vida delas. Irmão, olha, ninguém tem o poder de mudar ninguém. É só quando Jesus entra na vida dessa pessoa, ela se torna viva, ela se torna uma nova pessoa. Por isso você precisa orar: Senhor, que meus parentes eles possam receber a Jesus, eles possam receber a Ti, eles possam entregar a vida deles para o Senhor e receber o Senhor na vida deles. Aí, irmão, muda tudo. Aí é uma nova história, um novo tempo. Como se diz amém a respeito. Veja, esse é o poder da cruz se manifestando. Bom, e eu falei para você que eu ia compartilhar também sobre o princípio da cruz. Diga assim, a obra da cruz trata com a questão dos pecados. Diga assim, o poder da cruz trata com a velha natureza. Diga assim, antes eu era criatura de Deus. A minha nascente era Adão. Mas agora eu sou filho de Deus. A minha nascente, a minha fonte é Jesus. Diga assim, pela desobediência de Adão, eu era pecador. Mas pela obediência de Cristo, eu sou justo. Diga glória a Deus. Veja, agora eu quero compartilhar com você sobre o princípio da cruz. Pastor, o que é o princípio? O princípio fala do estilo de vida. O princípio fala de estilo de vida. Alguém que vive por certos princípios, ele tem um estilo de vida. Então, olha só, alguém, por exemplo, pode ter nascido na cidade, mas ele resolver ter princípios de vida, estilo de vida de um camponês. Então, ele resolve levar uma vaquinha para casa, ele resolve tirar leite de manhã ao invés de comprar o leite na caixinha. Ele resolve, talvez, ter a casa dele lampião. Os irmãos sabem o que é lampião? Talvez eu estou falando aqui.
Só nem sabe o que é mais lampião. Né? Lampião, lamparina na casa dele. Ele ao invés, ele não dorme na cama, ele prefere dormir numa rede. Ele prefere ter um estilo de vida assim. Posso entender antigamente? Ou então pode ser o contrário. O cara nasceu no campo, na roça, lá nos cafundós, e ele manda puxar a banda larga, né? E ele tem um estilo de vida totalmente urbano. Veja, estilo de vida. Tem alguma coisa errada nisso? Nada. Olha só aqui para mim. O princípio da cruz é um estilo de vida também. Você pode ter sido alcançado e beneficiado pela obra da cruz. Diga assim: os meus pecados apagados. Você pode ter sido e crido no poder da cruz e entender que agora você é filho, você tem uma nova natureza. Mas você pode, por alguma razão, decidir não andar pelo princípio da cruz. Olha só o que diz lá em Mateus 28:19. O princípio é o estilo de vida que você vai viver agora, a partir de então. Porque agora seus pecados foram apagados, você tem uma nova natureza. Então, a partir desse momento, você tem uma nova natureza, uma nova roupa, uma nova linhagem. É natural que também você tenha um novo estilo de viver. E aí Jesus fala para você e para mim. Olha lá o que ele diz em Mateus 28:19. Quando você vai me acompanhando, diga amém. O que ele fala em Mateus 28:19? Qual é o estilo de vida que ele deseja que nós tenhamos? É a última palavra dele. Antes dele subir aos céus, ele fala: olha, vão por todo mundo e façam discípulos. Amém. Discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, a vontade então do Senhor Jesus para aqueles discípulos dele é que eles fossem discípulos. Não somente isso, que além deles serem discípulos, eles fizessem novos discípulos. Olha aqui para mim. Olha só, o discípulo é aquele que segue os passos do mestre, do discipulador. Jesus então, ele morreu na cruz e ele deu o poder para você ser feito filho. E a vontade dele agora é que você seja um discípulo dele. Um discípulo, ele segue os passos do mestre. Quantos estão me acompanhando antigamente? Essa é a vontade dele para mim e para você. No entanto, ele não quer que você faça isso de maneira obrigatória. Ele deixa a sua escolha. Ele salvou você. Ele pagou. Ele acabou com os pães todos contaminados e bolorentos dos pecados na sua vida. Ele deu poder para você, inclusive agora, não pecar mais. E agora ele deixa para você escolher. Agora, se você quiser me seguir, vai ser uma grande alegria, mas é se você quiser. Olha lá que está escrito em Mateus 16:24. Ele fala: olha, eu quero que vocês sejam meus discípulos. No entanto, é se você quiser. Se você quiser. Mateus 16:24, vamos encontrar antigamente. Olha o que está escrito. Então disse Jesus a seus discípulos. O que Jesus disse a seus discípulos? Olha lá, ó. Lá em Mateus 28:19 ele falou: olha, eu quero que vocês vão e façam discípulos. Ou seja, ele quer que o padrão dele é ser discípulo, que nós o sigamos. No entanto, ele não quer que você o siga obrigatoriamente. Pelo contrário, o que ele falou antes para eles? Então diz Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Mas se alguém quiser, fala para o seu vizinho: é só se você quiser. Se você foi constrangido, é só se você realmente, irmão, porque se você entendeu a obra e o poder da cruz, não tem como você não seguir o Senhor. Se você entender que aquele peso de pecado que você tinha antes, você não tem mais, que agora você não precisa mais ficar escravo do pecado como você estava antes, que Ele te deu poder, uma nova natureza, irmão, não tem jeito você não querer ir seguir o Senhor, não tem jeito. Alguém que tem revelação disso, ele vai falar: eu tenho que seguir esse Deus aqui mesmo. O que é isso? Essa vida de paz que eu tenho agora, quem poderia me dar? Mas ainda assim ele fala: se alguém quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aí serve. Veja, negar a si mesmo e tomar a cruz é um estilo de vida. Então é um estilo de vida. Então você precisa entender
que é o seguinte: ainda que você esteja sendo beneficiado, seus pecados foram apagados, você nem precisa mais agora ser escravo de pecados como você era antes, que talvez por escolha você pode ainda viver no pecado, por escolha sua, não é porque agora você não consegue mais. Mas alguém porventura pode ser, e aí, como eu expliquei para você, é como a chave e o parafuso, ou é como a faca e o parafuso. Você pode escolher viver, mas vai ser como a faquinha querendo desparafusar um parafuso. Você às vezes até consegue, mas não é o melhor. O melhor é quando é a chave parafusando ou desparafusando o parafuso. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque aquilo ali foi feito para aquilo ali. É como você. Se Jesus te alcançou, meu irmão, minha irmã, você foi feito então agora para ser discípulo. Amém. Você pode até querer ser outra coisa, mas vai ser como uma faca querendo desparafusar o parafuso. Não é o melhor. Como estão entendendo? Diga amém. Pastor, e o que é negar a si mesmo e tomar a cruz? O que é esse estilo de vida do princípio da cruz? É 3 coisas. Quero falar para você, para nós encerrarmos a palavra. Primeira coisa que é tomar a cruz. Primeira coisa que é tomar a cruz está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 7. Abra lá. O que é tomar a cruz? Bom, pelo menos 3 coisas eu vou falar para você. Primeira coisa que é negar a si mesmo. Olha lá que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nega a sua vontade. Nega a sua vontade, toma a sua cruz. Olha lá, negar a vontade é isso aí, ó. Pegou 3 versos 7, 6 versos 7. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Amém. Está escrito assim: só de existir entre vós demandas. O que é demandas, irmãos? Brigas. Demandas é briga. Demanda é conflito. Só de existir entre vocês conflitos, Ronaldo, já é perfeita derrota. Só de existir entre vocês aí discussões, já é derrota. Ele fala: por que vocês não sofrem a injustiça? Paulo está falando: por que vocês não sofrem injustiça? É tão difícil assim sofrer injustiça? Ah não, pastor, mas eu não fiz tal coisa, uai. Irmão, mas deixa eu falar, uai. Por que você não abre mão de ir lá querer tirar a satisfação? Ah, por quê? Por que vocês não sofrem o dano? Pastor, eu paguei, uai, mas irmão, mas a vida é assim, nós vivendo num mundo caído. Você agora por causa disso você quer. Veja, é por isso que Jesus falou: negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Pô, irmãos, quantas vezes eu, às vezes, lidando com pessoas, né, que a gente envolvido em muitos eventos, às vezes tempo atrás eu falo isso, coloquei com um cara, né, falei para ele: ó, põe um ônibus e um micro-ônibus para um evento. Aí na última hora eu falei: não, não precisa do micro-ônibus não, vou ficar só com um ônibus. E aí beleza, ele mandou o ônibus. Aí na hora de receber, ele queria que eu pagasse o ônibus e o micro-ônibus. Eu falei: mas eu falei para você que passava só o ônibus justamente porque eu não quero pagar o micro-ônibus. Não, tem que pagar. Tem lá, pô. Falei: rapaz do céu, mas aí não, aí eu falei: quer saber? Tá bom, tem que pagar. Só que eu falei para ele: só que se você tivesse me falar que eu tinha que pagar, aí eu preferia que você mandasse o micro-ônibus e ele fosse e voltasse vazio, já que eu vou ter que pagar. Mas aí beleza, não, tudo bem, toma aqui, Veja, irmãos, isso é sofrer o dano, é sofrer injustiça. Como estão entendendo antigamente? Mas muitas vezes você tem que passar por isso. Muitas vezes. Outra vez eu. Por isso que. Deixa pra lá. Segunda coisa, olha só. Segunda coisa, Romanos 15:1. Então veja, primeira coisa que é tomar a cruz é sofrer o dano, sofrer a injustiça. Muitas vezes você vai ter que negar a si mesmo, sua vontade de ir lá querer tirar satisfação do cara. Ô irmãos, essa carne nossa aqui não habita bem nenhum, viu? Não habita bem nenhum nessa carne. Essa carne aqui brota desejos malignos, assassinos. É verdade. Fala, Deus. Você tem que falar: Senhor, eu preciso de mais do Senhor na minha vida.
céu. É verdade. Romanos 15, 1, eu não posso ficar falando muito dessas coisas, não, então os irmãos assustam. O que é isso, pastor? Eu penso isso, irmão, você vê como é que eu preciso de Jesus. Romanos 15, 1 diz assim: quando se encontrar, diga amém. Olha, irmão, o que é o princípio da cruz? O princípio da cruz é você sofreu dano, sofreu injustiça. Muitas vezes vai acontecer isso. Mas tem gente que não quer sofrer o dano nunca. Não, comigo não, pastor. Não, tá pensando que eu sou o quê? Precisando que eu sou otário? Não. O cara não quer sofrer o dano hora nenhuma. Olha lá, Romanos 15, 1 também diz o seguinte. Isso aqui vale muito para casais, não é mesmo? Olha só, diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Diga assim: eu preciso muito não agradar a mim mesmo. Ô, irmãos, numa relação conjugal, como é impressionante ter situações onde você fica assim: e agora? Tenho que deitar, tenho que levantar, fazer isso. Bom, e agora? É direito meu, tá? Agora, mas porque, sabe? Não agradar você mesmo, ir lá e fazer o que talvez você achava que seu esposo deveria fazer. Quantos vão entender? Diga amém. Veja, isso significa o quê? Não agradar a si mesmo. Muitas situações você vai ter que escolher tomar a sua cruz. Porque o eu, por isso que Jesus falou lá em Mateus 16, nega a si mesmo, porque você mesmo, o que você quer ser? Você nunca quer injustiça, você não quer nunca sofrer dano, você está sempre querendo que a sua vontade seja feita, você quer sempre ser agradado. Irmão, isso é o oposto da cruz. É o oposto. É o oposto. Porque o que Jesus fez? Jesus já tinha ido para a cruz muito antes dele morrer na cruz. Olha lá em Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Jesus já tinha morrido muito antes, meu querido, na cruz, antes dele estar naquele madeiro lá. Olha lá, Mateus 26, 39. Acompanha comigo. Quantos encontraram? Diga amém. Olha lá, naquele momento que ele está lá no Getsemane, no jardim. Ele já tinha. Ali foi o momento da crise. Como você tem certos momentos, você está naquele momento da crise, do decidir, do que fazer, do agora ou vai, ou racha. Veja, Jesus estava nessa situação. O que aconteceu? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, afaste-me esse cálice. Senhor, se possível. Veja, aqui, irmão, Jesus aqui, como homem, aquela situação de você está naquela crise de: e agora? Eu vou abrir mão desse negócio, mas eu quero ir lá tirar satisfação com ele. Você está naquela crise, sabe? Faz, se não faz, toma a cruz, se não toma a cruz. Você sabe o que tem que fazer, mas por outro lado você quer ir lá, sabe, exercer o seu direito. Jesus está aqui nessa situação. Ele fala: meu Pai, se possível, passe-me esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aí você falou: não, eu quero que você faz isso. Então, aleluia. Ele foi para a cruz. Aqui, antes dele estar lá no madeiro, ele já tinha ido para a cruz aqui. Aquele momento de decidir. Veja, irmão, ele não agradou a si mesmo, ele sofreu dano, ele não tinha obrigação nenhuma de sofrer por nós. Ele sofreu dano, ele sofreu injustiça, ele não agradou a si mesmo. Na carne dele não queria de jeito nenhum ir para a cruz, mas ele foi. Quantos dizem amém? Amém. Terceira coisa, terceiro e último, Filipenses capítulo 2, verso 3. Abra lá. Filipenses 2, versículo 3. Outra coisa que é você andar no princípio da cruz é isso aqui, ó. Filipenses 2, 3. Vamos encontrar, diga amém. Está escrito o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Diga humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Veja, irmão, a terceira coisa que é cruz é você considerar o outro mais merecedor, considerar o outro superior a você. Superior a você. Isso também é cruz. Por quê? Porque nós não queremos ser liderados por qualquer um, né? Nós não queremos ouvir qualquer coisa, né? Não aceitamos qualquer pessoa dar um conselho. Não, assim, não quer você falar isso na minha vida. Não. Às vezes você não verbaliza isso, mas no coração é isso que está pensando. Veja, irmãos, isso aí é para cruz também.
Você, o irmão Joãozinho, o irmão Zezinho vir falar com você, esse irmão tem Deus dentro desse irmão, ouve que esse irmão tem para falar. Isso também é tomar a sua cruz. Posso estar entendendo? Amém. Fica de pé no seu lugar.